Você vai morrer se afogando com a sua fé. Tudo que eu quero é a minha herança, sua velha maldita! Ele jogou sua própria mãe idosa em alto mar, para ficar com a herança. Mas a Virgem Maria o deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. Era novembro. O mês em que o calor começa a pesar no litoral paulista, e o mar de Guarujá fica cheio de turistas que vêm buscar um pouco de paz. Mas na vida de Bruno, um homem de 44 anos, não havia paz nenhuma. Havia apenas um pensamento que não o deixava dormir, que não o deixava viver: dinheiro. Bruno não era pobre. Tinha emprego fixo, carro, roupas boas. Mas havia algo nele que nunca se satisfazia. Uma sede que não acabava. E quanto mais ele pensava em dinheiro, mais a ganância tomava conta do seu peito, como erva daninha que cresce em terreno abandonado. A casa onde ele tinha crescido, o apartamento pequeno mas arrumado na orla da praia, não era mais um lar para ele. Era um investimento. R$1 milhão parado ali, trancado, enquanto sua mãe ainda respirava. Dona Estela, 82 anos. Uma mulher que havia passado a vida inteira costurando, cozinhando em casas de veraneio, guardando centavo por centavo para dar um futuro melhor ao filho. O apartamento era dela. Comprado com suor. Comprado com noites sem dormir. E ela havia deixado tudo em testamento para Bruno, com uma condição simples: que ela pudesse viver ali até o fim de seus dias. Mas Bruno não conseguia esperar. Toda vez que olhava para a mãe, não via mais a mulher que o havia criado sozinha depois que o pai morreu. Não via os dedos calejados de tanto costurar. Não via o amor que ainda brilhava naqueles olhos cansados. Ele via um obstáculo. Via alguém que estava atrapalhando seus planos. As dívidas de jogo haviam crescido. Bruno jogava escondido, achando que um dia ia ganhar grande e resolver tudo de uma vez. Mas quanto mais jogava, mais devia. E agora os agiotadores não paravam de ligar. As ameaças estavam ficando sérias. Ele precisava de dinheiro. Muito dinheiro. E rápido. Foi assim que o pensamento começou a se formar na cabeça dele. Um pensamento que no começo ele afastava, que fingia que não existia, mas que voltava toda noite, quando deitava sozinho no quarto que alugava longe da mãe. Se ela não estivesse mais aqui, eu poderia vender o apartamento. Resolver tudo. Recomeçar. E o pensamento foi crescendo. Foi se tornando plano. Foi deixando de ser impensável para se tornar possível. Dona Estela, enquanto isso, continuava sua rotina simples. Acordava cedo, fazia café, rezava seu terço diário na varanda de frente para o mar. Pedia a Deus pela proteção do filho. Pedia que ele encontrasse um bom emprego, uma boa mulher, que se acertasse na vida. Ela não sabia que o filho estava planejando tirar dela a única coisa que não pode ser tirada: a própria vida. Uma tarde, Bruno apareceu no apartamento com um sorriso falso. Mãe, vamos dar uma volta na praia? Faz tempo que a gente não conversa direito. Dona Estela sentiu uma alegria que aqueceu o peito. Aquele filho que mal aparecia, que mal ligava, estava querendo passar um tempo com ela. Vestiu seu vestido florido mais bonito, calçou as sandálias gastas e saiu de braço dado com Bruno. Eles caminharam pela areia. O sol estava começando a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Dona Estela falava sobre os vizinhos, sobre a novela, sobre pequenas coisas que enchem a vida de quem já viveu muito. Bruno não ouvia nada. Apenas guiava a mãe para longe das pessoas, para um trecho mais deserto da praia. E quando não havia mais ninguém por perto, quando só o barulho das ondas testemunhava o que estava prestes a acontecer, Bruno parou. Segurou os braços da mãe com força. Dona Estela olhou para ele sem entender. Viu algo nos olhos do filho que nunca tinha visto antes. Algo frio. Algo morto. Deu sua hora, mãe, disse Bruno com uma voz que não parecia sua. Eu quero minha herança. Dona Estela ainda tentou entender. Sua boca se abriu para fazer uma pergunta que nunca foi feita. Porque antes que qualquer palavra saísse, Bruno a empurrou. Empurrou com toda a força. Empurrou sua própria mãe para dentro do mar. O corpo frágil de Dona Estela caiu nas ondas. A água salgada entrou em sua boca. Ela tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou se levantar, mas a correnteza era forte demais para aqueles 82 anos de cansaço. Bruno ficou parado na areia, vendo a mãe se debater, vendo ela ser arrastada. E não fez nada. Apenas esperou. Esperou até que ela sumisse de vista. Esperou até ter certeza de que não havia volta. E então, calmamente, voltou para casa.
A ganância havia feito o que a ganância sempre faz: transformou um filho em assassino. Transformou o amor em morte. Transformou um coração humano em pedra fria. Bruno chegou em casa e tomou banho. Lavou a areia dos pés, trocou de roupa, penteou o cabelo. Olhou-se no espelho e ensaiou a expressão. Precisava parecer preocupado. Precisava parecer desesperado. Esperou 3 horas, tempo suficiente para a história fazer sentido, e então pegou o telefone. Alô? Polícia. Minha mãe desapareceu. A gente estava na praia e eu fui comprar água. Quando voltei, ela não estava mais lá. Por favor, preciso de ajuda. A voz dele tremia na medida certa. As palavras saíam com a urgência necessária. Ele tinha pensado em tudo. Os policiais chegaram rápido. Fizeram as perguntas de rotina. Bruno respondeu tudo com a precisão de quem havia decorado cada detalhe. Ela tem 82 anos. Às vezes fica confusa. Pode ter entrado no mar sem perceber o perigo. As buscas começaram. Mergulhadores entraram nas águas escuras da noite. Helicópteros sobrevoaram a região. Vizinhos se juntaram para ajudar. Dona Carmen, a amiga de décadas de Dona Estela, chorava na varanda olhando para o mar. Meu Deus! Onde ela está? A Estela nunca entraria no mar sozinha. Ela tinha medo de água. Bruno participava das buscas com o rosto de quem está sofrendo. Mas por dentro, sentia apenas alívio. Alívio de que tudo estava saindo como planejado. A cada hora que passava sem encontrarem o corpo, mais próximo ele estava de ter o que queria. No terceiro dia, pescadores encontraram o corpo de Dona Estela preso nas rochas mais ao sul. O rosto dela estava inchado pela água, mas ainda era possível reconhecê-la. Bruno foi chamado para fazer a identificação. Olhou para o corpo da mãe na maca do IML e fingiu desabar. Chorou alto. Gritou não, 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 com a intensidade que a cena exigia. Mas enquanto abraçava o corpo frio de Dona Estela, enquanto as pessoas ao redor consolavam aquele pobre filho que perdeu a mãe, Bruno já estava calculando. O enterro precisava ser rápido e barato. Ele não podia gastar muito. Precisava guardar cada real para quando pudesse, finalmente, vender o apartamento. O velório foi pequeno. Alguns vizinhos, Dona Carmen que não parava de chorar, 2 colegas da antiga igreja que Dona Estela frequentava. Bruno ficou ao lado do caixão com expressão vazia. Não rezou. Não se ajoelhou. Apenas esperou que aquilo acabasse. Mas Dona Carmen observava tudo. Havia algo errado naquele filho. Algo que não batia. A forma como ele olhava para o relógio a toda hora. A forma como, mesmo no velório, atendia ligações sobre documentos urgentes. A forma como seus olhos não tinham lágrimas de verdade, apenas água forçada. Bruno. Dona Carmen se aproximou depois do enterro. Você precisa de alguma coisa? Quer que eu ajude a organizar as coisas de Dona Estela? Bruno olhou para ela com frieza. Não precisa, Dona Carmen. Eu já estou resolvendo tudo. E virou as costas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Na semana seguinte, Bruno já estava em cartórios. Já estava com advogados. Já estava calculando impostos e taxas. Até começou a reformar o apartamento. Tirou os móveis antigos da mãe, pintou as paredes, colocou piso novo. Como se estivesse apagando qualquer rastro daquela mulher que havia passado décadas ali. Os vizinhos comentavam entre si. Que filho frio esse Bruno. Nem esperou o luto passar. Mas Bruno não se importava com o que diziam. Ele estava ocupado demais com planilhas e corretores de imóveis. Ocupado demais contando dinheiro que ainda não tinha nas mãos, mas que já sentia como seu. A autópsia, porém, havia revelado algo que Bruno não esperava. Havia marcas nos braços de Dona Estela. Marcas que sugeriam que ela havia sido segurada com força. Segurada e empurrada. O legista anotou tudo no relatório. E aquele relatório chegou à delegacia que investigava o caso. O delegado responsável, um homem de 50 anos que havia visto muita coisa ruim na vida, leu o documento com atenção. Depois ligou para os investigadores. Quero que vocês investiguem esse filho mais a fundo. Tem algo errado nessa história toda. Mas Bruno, cego pela ganância, não percebia que o cerco estava se fechando. Não percebia que suas próprias ações apressadas estavam desenhando o mapa de sua culpa. Não percebia que o dinheiro que tanto desejava estava se transformando em algemas que logo estariam em seus pulsos. A mentira tinha pernas curtas. E o teatro que ele havia encenado estava prestes a revelar o verdadeiro ator por trás da máscara.
Bruno conseguiu vender o apartamento. 2 meses depois do enterro, assinou os papéis e recebeu a transferência. R$ 1.050.000 caíram na sua conta. Ele olhou para o extrato bancário no celular e sentiu algo que achava que seria felicidade. Mas não era. Era vazio disfarçado de vitória. A primeira coisa que fez foi pagar os agiotadores. Eles receberam o dinheiro sem agradecer, apenas disseram "você demorou" e foram embora. Metade da herança tinha ido embora só para cobrir dívidas. O resto Bruno guardou, planejando investir, planejando multiplicar. Mas o dinheiro parecia queimar em suas mãos. Parecia sujo de um jeito que sabão nenhum conseguia limpar. As noites ficaram diferentes. Bruno se mudou para um apartamento maior, mais novo, mais longe da praia. Longe de qualquer coisa que lembrasse Dona Estela. Comprou móveis caros, televisão enorme, som importado. Encheu a casa de coisas. Mas quando a noite chegava e ele deitava na cama king size, o silêncio era ensurdecedor. Começou a ter pesadelos. Sonhava com o mar. Sonhava que estava se afogando, que a água salgada entrava em seus pulmões, que não conseguia respirar. Acordava suado, com o coração batendo rápido, olhando para o teto escuro sem conseguir voltar a dormir. Às vezes levantava às 3 da madrugada e ficava sentado na sala, com todas as luzes acesas, porque o escuro trazia imagens que ele não queria ver. No trabalho, Bruno começou a ficar irritado. Qualquer coisa o deixava nervoso. Um colega perguntou como ele estava lidando com a morte da mãe, e Bruno explodiu. Ela já morreu. Que diferença faz? A vida continua. As pessoas começaram a evitá-lo. Ninguém mais almoçava com ele. Ninguém mais o convidava para happy hour depois do expediente. Dona Carmen, a vizinha que havia desconfiado desde o início, não ficou quieta. Ela foi à delegacia e pediu para falar com o delegado responsável pelo caso. Aquele menino matou a mãe, disse com voz firme. Eu conhecia Estela há 30 anos. Ela me contava tudo. Me contava que o Bruno estava com dívidas, que pedia dinheiro emprestado, que olhava para o apartamento como se fosse dele. E agora ele vendeu tudo correndo, sem dó, sem respeito. O delegado ouviu com atenção. Juntou o depoimento de Dona Carmen com o laudo da autópsia, com a investigação sobre a movimentação financeira de Bruno, com os relatos de testemunhas que o viram na praia naquele dia. As peças começaram a se encaixar, mas ainda faltava prova concreta. Ainda faltava uma confissão ou evidência física que ligasse Bruno diretamente ao crime. Enquanto isso, Bruno tentava viver normalmente. Mas normal era impossível. Ele começou a ver a mãe em todo lugar. Via o rosto dela no mercado, na rua, no reflexo das vitrines. Ouvia a voz dela chamando seu nome quando estava sozinho. Uma tarde, no trânsito, jurou que viu Dona Estela atravessando a rua, freou bruscamente, quase causando um acidente. Mas quando olhou de novo, não havia ninguém ali. O dinheiro que tinha sobrado começou a diminuir. Bruno voltou a jogar, achando que dessa vez seria diferente. Achando que conseguiria controlar. Mas a ganância que o tinha levado a matar a própria mãe não tinha parado de crescer. Ela continuava viva dentro dele, comendo tudo que havia de humano, deixando apenas um buraco negro que engolia qualquer coisa boa que tentasse entrar. 3 meses depois do crime, Bruno estava mais pobre do que antes. Mais sozinho do que nunca. Mais assombrado por fantasmas que ninguém além dele conseguia ver. Ele havia trocado a vida da mãe por dinheiro. E o dinheiro tinha escorrido entre seus dedos como areia. Mas o pior ainda estava por vir. Porque enquanto Bruno fugia de suas lembranças, enquanto tentava apagar o que havia feito, algo muito maior estava acontecendo. Algo que ele não conseguia ver, mas que estava se movendo como onda gigante no horizonte. A oração de Dona Estela, feita enquanto se afogava, estava prestes a alcançar seu destino. E quando chegasse, nada na vida de Bruno seria como antes. Quando Dona Estela foi empurrada para dentro do mar naquela tarde de novembro, quando sentiu a força das mãos do filho em seus braços, quando caiu nas ondas e a água começou a entrar em sua boca, ela ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu cérebro tentava entender. Tentava encontrar outra explicação. Qualquer explicação que não fosse essa. Mas quando a correnteza puxou, quando seu corpo frágil foi arrastado para longe da areia, quando ela tentou gritar e apenas água entrou em seus pulmões, a verdade chegou como soco no peito. Seu filho havia acabado de tentar matá-la. Seu filho, que ela havia carregado no ventre, que tinha amamentado, que tinha criado sozinha com todo o amor que cabia em seu coração, esse filho a queria morta.
A dor daquela compreensão foi maior que a dor física de se afogar. Foi uma dor que rasgou tudo que ela acreditava sobre o mundo. Sobre amor de mãe. Sobre família. Sobre o sentido de ter vivido 82 anos. Dona Estela lutou contra a água. Tentou manter a cabeça acima das ondas. Tentou respirar. Mas o mar era forte demais. A idade havia deixado seu corpo fraco demais. E ela sabia com a certeza de quem está morrendo, que aqueles eram seus últimos momentos. Foi então que ela fez a única coisa que sabia fazer quando não havia mais nada a fazer. Rezou. Com água salgada queimando sua garganta, com seus pulmões pedindo ar que não chegava, com a consciência começando a escorregar para longe, Dona Estela sussurrou uma oração. Não por si mesma. Não pedindo para ser salva. Mas pelo filho. Pelo assassino. Pelo menino que um dia tinha sido criança inocente e que agora era homem capaz de matar a própria mãe. Mãe Maria. As palavras saíram mais como pensamento do que como som, porque não havia ar suficiente para formar voz. Meu filho está perdido. Não deixa ele morrer assim. Não deixa ele se perder de vez. Outra onda quebrou sobre ela. A água entrou com força. Dona Estela engasgou. Tentou tossir, mas não conseguiu. Seu corpo estava começando a desistir. Mas sua alma ainda rezava. Salva ele, por favor, antes que seja tarde demais. Ele não sabe o que fez, ele não sabe. Mentira. Ele sabia. Mas Dona Estela, mesmo morrendo assassinada, ainda tentava encontrar desculpa para o filho. Ainda tentava protegê-lo. Porque amor de mãe é assim. Não tem lógica, não tem justiça, não tem limite. Amor de mãe continua amando mesmo quando deveria odiar. Mãe Maria, mãe como eu, você entende, você sabe o que é amar um filho, não deixe ele se perder, por favor. Aquela foi a última oração consciente de Dona Estela. Depois disso, a escuridão veio. Seu corpo parou de lutar. Seus pulmões se encheram de água. E sua alma se soltou. Se soltou daquele corpo que havia servido por 82 anos, se soltou daquele mundo onde filho mata a mãe por dinheiro. Mas a oração não se soltou. A oração continuou. Continuou ecoando através de dimensões que olho humano não vê. Continuou subindo, 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 atravessando o céu, atravessando as nuvens, atravessando os véus entre terra e eternidade. E chegou aos ouvidos de ela, a Virgem Maria, mãe de todas as mães. A que também tinha visto seu filho morrer. A que conhecia a dor de não poder salvar. A que entendia o que é amar alguém até o fim, mesmo quando esse alguém não merece mais nada. Maria ouviu aquela oração, a oração de uma mãe morrendo pedindo pela salvação de seu assassino, e sentiu uma compaixão tão profunda que atravessou todos os céus. Aquilo não era justiça humana. Era algo maior. Algo que só mãe entende. E Maria decidiu intervir. Não porque Bruno merecesse, mas porque Dona Estela havia pedido. E porque há orações que não podem ser ignoradas, orações feitas no momento mais extremo de sofrimento, orações que custaram as últimas palavras de uma vida inteira. A Virgem começou a se preparar para descer, para tocar aquele homem que havia matado a própria mãe, para mostrar a ele a verdade antes que fosse tarde demais, para dar a ele a última chance que Dona Estela, mesmo morrendo, ainda acreditava que ele merecia. Porque essa é a natureza da graça. Ela não faz sentido. Ela não é justa. Ela é maior que justiça. Ela é amor impossível estendendo a mão para quem deveria estar além de qualquer salvação. Bruno acordou naquela noite sem razão aparente. Não tinha sido pesadelo. Não tinha sido barulho. Foi algo diferente, como se alguém tivesse chamado seu nome em um sussurro tão baixo que só a alma conseguia ouvir. Eram 13h27 da madrugada. O apartamento estava completamente silencioso. Silencioso demais. Bruno percebeu que não ouvia nada. Nem o barulho dos carros na rua. Nem o vento batendo na janela. Nem o zumbido da geladeira. Era como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração. Ele sentou na cama e sentiu algo estranho. O ar estava diferente. Mais denso. Mais pesado. Como o ar que fica antes de temporal. Aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer e você não sabe o que é, mas seu corpo sabe. Bruno levantou e foi até a janela. Abriu as cortinas e olhou para a cidade lá embaixo. Tudo parecia normal. Prédios acesos. Semáforos piscando. Mas ao mesmo tempo parecia que estava olhando para tudo através de vidro embaçado. Como se houvesse uma camada invisível entre ele e o resto do mundo. Voltou para o quarto e sentiu cheiro de mar.
Aquilo não fazia sentido. Ele estava no 10º andar, longe da praia. As janelas estavam fechadas. Mas o cheiro estava ali, forte, inconfundível. Sal-alga. Água salgada. O coração de Bruno começou a bater mais rápido. Tentou se acalmar. É só impressão. É cansaço. É. Mas não conseguiu terminar o pensamento, porque percebeu que seus pés estavam molhados. Olhou para baixo e viu água no chão. Água que não tinha estado ali segundos atrás. Água que estava entrando por debaixo da porta do quarto. Mas isso era impossível. Completamente impossível. Bruno recuou até a cama, sentindo o pânico subir pela garganta. A água continuava entrando. Já cobria seus tornozelos. Era gelada. Era salgada. Ele podia sentir o gosto do sal no ar. Isso não é real, sussurrou para si mesmo. Eu estou dormindo. É só um sonho. Eu vou acordar e... Mas ele já estava acordado. E aquilo não era sonho. A luz do quarto começou a mudar. A lâmpada do teto não estava mais acesa, mas o ambiente não estava escuro. Havia uma luz diferente, uma luz azul suave que parecia vir de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Uma luz que não projetava sombras. Uma luz que parecia viva. Bruno tentou gritar, mas sua voz não saiu. Tentou se mover, mas seus pés pareciam presos no chão. A água continuava subindo. Já estava na altura de seus joelhos. E então ele ouviu um som. Não exatamente um som, mas como uma presença que tinha som. Como se o próprio ar estivesse falando sem usar palavras. E o que aquele ar que falava dizia era um nome. Seu nome. Bruno. Ele virou para todos os lados tentando ver quem estava falando. Mas não havia ninguém. Só a água. Só a luz azul. Só aquele silêncio impossível que de alguma forma gritava seu nome. A temperatura do quarto caiu. Bruno podia ver sua própria respiração formando nuvens no ar. Seus dentes começaram a bater. Não era só frio físico. Era um frio que vinha de dentro, como se seu próprio sangue tivesse congelado nas veias. E então a água no chão começou a se mover. Não como água normal se move, mas como se tivesse vontade própria. Começou a se juntar no centro do quarto, a formar uma espécie de redemoinho vertical. E daquele redemoinho, algo começou a emergir. Primeiro foram dedos, mãos, braços cobertos por mangas azuis que gotejavam. Depois ombros, um rosto, uma figura inteira de mulher que saía daquela água impossível como se estivesse nascendo dela. Bruno não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Apenas olhava para aquela presença que agora estava de pé no centro de seu quarto, rodeada por luz azul, com um manto que pingava a água do mar, com um rosto que era ao mesmo tempo o rosto mais belo e o mais triste que ele já tinha visto. A Virgem Maria estava ali, no quarto dele. Real. Mais real que qualquer coisa que ele já tinha tocado ou visto na vida. E ela olhava para ele. Olhava com olhos que viam tudo, cada mentira, cada crime, cada pensamento sujo que ele já tinha tido. Olhava com uma tristeza tão profunda que Bruno sentiu vontade de desaparecer, de deixar de existir. Porque ser visto assim, completamente, totalmente, sem máscara, era mais doloroso que qualquer tortura física. Maria não precisou dizer nada ainda. Sua presença já dizia tudo. E Bruno, pela primeira vez desde que havia empurrado a mãe no mar, sentiu o peso real do que tinha feito. Sentiu como se o céu inteiro estivesse olhando para ele. E não era olhar de raiva. Era algo pior. Era olhar de uma mãe vendo seu filho se afogando em sua própria maldade. A água continuava subindo no quarto. Já estava na altura do peito de Bruno. Mas ele não conseguia se mexer. Não conseguia desviar os olhos daquela que tinha vindo buscá-lo, não para punir, mas para salvar de um jeito que ele ainda não entendia. O silêncio antes da tempestade tinha acabado. A tempestade estava ali. E Bruno, finalmente, ia ter que encarar a verdade. A voz de Maria, quando finalmente falou, não era alta. Não precisava ser. Era uma voz que atravessava tudo: paredes, ossos, defesas, orgulho. Uma voz que ia direto para o centro de quem você realmente é, não de quem você finge ser. Bruno, ela disse, e apenas seu nome naquela voz fez algo quebrar dentro dele. Você afogou aquela que lhe deu a vida. As palavras eram simples, diretas, sem acusação raivosa, sem grito. Apenas a verdade dita com uma tristeza que pesava mais que qualquer condenação. Bruno quis negar.
Quis dizer que não, que tinha sido acidente, que ela não entendeu. Mas as palavras morreram em sua boca antes mesmo de nascer. Porque você não pode mentir para quem vê sua alma nua. Você a segurou pelos braços. Maria continuou, dando um passo em direção a ele. A água se movia com ela, obedecendo como se fosse extensão de sua vontade. Olhou nos olhos dela e a empurrou para a morte. Por dinheiro. Bruno começou a tremer. Não era medo comum. Era algo maior. Era o terror de estar diante de alguém que conhece cada segundo de sua vida, cada escolha, cada momento em que você poderia ter sido melhor e escolheu ser pior. Eu precisava. Ele tentou falar, mas as palavras saíam quebradas, sem sentido. Maria balançou a cabeça devagar. Seus olhos, aqueles olhos que tinham visto tanta coisa ao longo de séculos, estavam cheios de uma dor que Bruno não conseguia suportar. Você precisava? Ela perguntou com uma suavidade que cortava mais fundo que qualquer grito. Você precisava matar a mulher que costurou suas roupas com as próprias mãos? Que vendeu sua aliança de casamento para pagar seus estudos? Que rezava por você todas as manhãs? Cada palavra era como soco no estômago. Bruno caiu de joelhos na água que agora chegava a seu pescoço. Começou a sentir o que tinha parecido apenas visão antes. Começou a sentir a água entrando em seus pulmões, a sensação de se afogar, o desespero de não conseguir respirar. Pare! Ele gritou, engasgando. Por favor, pare! Mas Maria não parou. Porque ele precisava sentir. Precisava saber exatamente o que tinha feito a própria mãe. Ela estava com 82 anos. Bruno. Frágil. Cansada. E você usou sua força contra ela. Usou o corpo que ela formou dentro dela para destruí-la. Bruno começou a chorar. Chorar de verdade pela primeira vez desde o crime. Não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de quem finalmente enxerga o monstro que se tornou e não consegue suportar aquela visão. Eu sou horrível. Eu sou. Ele soluçava, afundando na água. Maria se ajoelhou na frente dele. A água parou de subir exatamente na altura de seus joelhos. Ela estendeu a mão e tocou o rosto de Bruno. E aquele toque era quente, real, humano. Era toque de mãe. Você é filho perdido, ela disse suavemente. Você se afogou em sua própria ganância muito antes de afogar sua mãe no mar. E agora está morrendo, não fisicamente, mas de um jeito pior. Está morrendo por dentro, um pedaço de cada vez, até não sobrar nada humano em você. Bruno olhou para ela através das lágrimas. Então por que está aqui? Por que não me deixa morrer? Eu mereço morrer. Eu mereço. Você merece, Maria concordou, e aquela concordância doeu mais que qualquer negação poderia doer. Mas sua mãe, nos últimos segundos de vida, enquanto você a afogava, não pediu por justiça. Pediu por você. Bruno parou de respirar. O quê? Ela rezou por sua salvação. Não pela própria vida. Não por vingança. Mas por você. Pediu que eu salvasse você de si mesmo, antes que fosse tarde demais. Aquelas palavras quebraram algo dentro de Bruno que nem ele sabia que ainda estava inteiro. Ele desabou completamente, não apenas chorando, mas gemendo como um animal ferido. Por quê? Por que ela faria isso? Eu a matei. Porque ela era sua mãe, Maria disse simplesmente. E amor de mãe não obedece lógica humana. Amor de mãe continua amando mesmo quando deveria odiar. Ela me pediu para lhe dar uma chance. Uma última chance de ver a verdade e escolher diferente. Bruno sentia como se estivesse sendo partido ao meio. Eu não mereço chance nenhuma. Eu não mereço respirar. Eu deveria. Não é sobre merecimento, Maria interrompeu, sua voz firme agora. Nunca foi. É sobre transformação. É sobre você escolher entre continuar morrendo nessa ganância ou renascer em arrependimento verdadeiro. Ela colocou as mãos nos ombros de Bruno e o segurou com força, não agressiva, mas firme como alguém segurando pessoa que está se afogando. Eu vou lhe mostrar tudo agora. Vou lhe mostrar o que você fez. O que você está fazendo. E o que vai acontecer se você continuar nesse caminho. E depois, você escolherá. Eu não quero ver, Bruno sussurrou, aterrorizado. Eu sei, Maria disse com infinita compaixão. Ninguém quer ver a verdade sobre si mesmo quando a verdade é feia. Mas você precisa. Porque só quem vê o fundo do poço pode decidir começar a subir.
Ela tocou a testa dele com 2 dedos. E no momento daquele toque, o mundo explodiu em luz. Bruno sentiu como se estivesse sendo arrancado de seu próprio corpo, puxado através do tempo e do espaço, forçado a ver coisas que tinha enterrado tão fundo em sua consciência que achava que nunca mais voltariam. As visões começaram. E Bruno gritou. Gritou porque ver a verdade sobre si mesmo era mais doloroso que qualquer morte física poderia ser. A primeira visão veio como onda violenta. Bruno não estava mais em seu quarto. Estava em uma casa pequena que reconheceu imediatamente. A casa onde tinha crescido, antes do apartamento, antes de tudo. Viu Dona Estela jovem, com não mais que 30 anos, sentada em uma cadeira velha com uma pilha de roupas ao lado. Era noite. Tarde da noite. Seus dedos se moviam rápido na máquina de costura manual, empurrando a agulha através do tecido grosso. Os dedos sangravam. Bruno podia ver as manchas vermelhas no pano branco. Mas ela não parava. Mãe! Bruno tentou falar, mas sua voz não produziu som. Ele era apenas observador invisível naquela memória. Viu a si mesmo criança, dormindo em uma cama ao fundo da sala. Viu o uniforme escolar novo pendurado na cadeira. Uniforme da escola particular cara que todos os seus amigos frequentavam. Viu Dona Estela olhar para o filho dormindo, sorrir apesar dos dedos sangrando, e continuar costurando. Ela costurou a noite toda para pagar aquele uniforme. Para que o filho não sentisse vergonha. Para que ele tivesse as mesmas oportunidades que outras crianças. A cena mudou. Agora era alguns anos depois. Bruno adolescente, chegando em casa animado. Mãe, passei no vestibular. Vou fazer administração. Dona Estela abraçou o filho com tanta força, com tanta alegria. Eu sabia. Eu sempre soube que você ia longe. Mas depois Bruno viu o que não tinha visto na época. Viu Dona Estela, sozinha à noite, olhando para a aliança de casamento em sua mão. A única joia que possuía. Herança de sua própria mãe. A última coisa de valor que tinha. Viu ela beijar aquela aliança. Viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Perdoa, mãe. Ela sussurrou para a memória da própria mãe. Mas é para o futuro do meu menino. No dia seguinte, Bruno viu Dona Estela entrando na joalheria. Viu ela vendendo a aliança. Viu o dinheiro sendo contado, exatamente o suficiente para pagar o primeiro semestre da faculdade do filho. Viu ela saindo da loja com a mão vazia, esfregando o dedo onde a aliança tinha ficado por décadas, chorando em silêncio na rua. Não! Bruno sussurrou na visão, sentindo algo rasgar dentro do peito. Eu não sabia, eu não. Mas as visões não pararam. A Virgem Maria estava ao lado dele agora, invisível para cenas do passado, mas presente para Bruno. Continue vendo, ela disse suavemente. Veja o que foi dado por você. A cena mudou novamente. Dona Estela mais velha agora, trabalhando como cozinheira em casa de veraneio. Bruno viu a mãe acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar ao trabalho. Viu ela passando o dia inteiro em cozinha quente, preparando comida para famílias ricas que mal olhavam para ela. Viu ela guardando cada centavo, cada moeda, em uma lata velha escondida no armário. Para o apartamento, ela sussurrava para si mesma enquanto contava o dinheiro. Para deixar algo para o Bruno quando eu não estiver mais aqui. Bruno viu anos passando em segundos. Viu Dona Estela economizando, trabalhando, sacrificando. Viu o dia em que ela finalmente conseguiu dar entrada no apartamento pequeno na orla. Viu ela chorando de alegria. Agora meu filho vai ter um futuro seguro, ela dizia para Dona Carmen, sua vizinha e amiga. Agora, mesmo quando eu me for, ele vai ter algo. A visão mudou brutalmente. Agora era recente. Bruno viu a si mesmo visitando a mãe, mas não viu o filho amoroso. Viu um homem impaciente, olhando para o apartamento com olhos calculadores. Viu a si mesmo perguntando sobre o testamento. Mãe, você já fez o testamento, né? Deixou tudo certinho para mim? Viu o rosto de Dona Estela. Viu a tristeza que ela tentou esconder com um sorriso. Já está tudo resolvido, filho. O apartamento vai ser seu quando eu partir. E quando vai ser isso? Bruno se viu dizendo, e aquelas palavras, que ele tinha dito sem pensar na época, agora caíam sobre ele como pedras. Dona Estela tinha fingido que era brincadeira. Tinha rido. Mas Bruno viu os olhos dela depois que ele saiu. Viu ela sentada sozinha na sala, olhando para as próprias mãos, sussurrando: meu Deus, onde foi que eu errei? Pare! Bruno gritou na visão.
Eu não quero ver mais. Mas Maria tocou seu ombro. Ainda não terminou. Você precisa ver o resto. A próxima visão foi a pior de todas. Foi o dia do crime. Mas dessa vez, Bruno não viu através de seus próprios olhos. Viu através dos olhos de Dona Estela. Viu ela arrumando o vestido florido, feliz porque o filho tinha convidado para passear. Sentiu a alegria dela. Alegria pura de quem achava que finalmente o filho estava voltando a se importar. Sentiu ela caminhando pela praia de braço dado com Bruno, falando sobre coisas pequenas, tentando reconectar. E então sentiu a confusão quando Bruno segurou seus braços com força. Sentiu a dor física dos dedos apertando. Sentiu o momento exato em que ela olhou nos olhos do filho e viu algo que quebrou seu coração antes mesmo de seu corpo ser quebrado. Viu que o filho queria matá-la. Bruno sentiu tudo o que Dona Estela sentiu. Sentiu a queda. Sentiu a água gelada. Sentiu o terror de não conseguir respirar. Sentiu os pulmões queimando. Sentiu o desespero de tentar gritar e apenas água entrar. Sentiu seu próprio corpo desistindo, células por célula, pedaço por pedaço. E pior que tudo, sentiu a dor emocional. A dor de saber que estava morrendo assassinada pelo próprio filho. A dor de entender que tudo que tinha feito, tudo que tinha sacrificado, tinha produzido um homem capaz de matá-la por dinheiro. Bruno estava gritando agora, gritando sem parar. Desculpa. Desculpa. Mãe, desculpa. Mas a visão ainda não tinha acabado. Porque agora Maria mostrou o futuro. Bruno viu a si mesmo sendo preso. Viu o julgamento. Viu o juiz dizendo culpado de homicídio qualificado contra ascendente. Viu a sentença, 30 anos de prisão. Viu a si mesmo sendo levado algemado enquanto repórteres gritavam perguntas sobre o homem que matou a própria mãe. Viu a prisão. Viu outros detentos olhando para ele com ódio. Porque mesmo entre criminosos, há hierarquia de maldade. E assassino de mãe fica no fundo dessa hierarquia. Viu espancamentos. Viu solidão absoluta. Viu anos se arrastando como séculos. Viu a si mesmo 20 anos depois. Cabelo branco, rosto envelhecido, olhos mortos. Sentado sozinho em uma cela, falando sozinho. Falando com a mãe que tinha matado. Pedindo perdão para paredes vazias. Completamente louco. Completamente quebrado. E então viu a morte. Viu a si mesmo morrendo na prisão, sozinho, sem ninguém que chorasse. Viu seu enterro, caixão barato, sem flores, sem ninguém. Jogado em cova comum como se nunca tivesse existido. E depois da morte, Maria mostrou algo que Bruno não sabia que era possível ver. Mostrou a consciência após a morte. Não mostrou fogo ou demônios. Mostrou algo pior. Mostrou Bruno consciente eternamente do que tinha feito, revivendo aquele momento infinitamente, sem escapatória, sem alívio, sem fim. Pare. Por favor. Eu não aguento mais. Bruno estava no chão agora, encolhido em posição fetal, soluçando tão forte que mal conseguia respirar. Maria se ajoelhou ao lado dele e colocou a mão em sua cabeça. As visões pararam imediatamente. O quarto voltou. A água tinha sumido. Estava tudo normal, exceto pelo homem quebrado no chão e pela Virgem Maria ajoelhada ao lado dele. Agora você viu, ela disse suavemente. Viu o que foi dado por você. Viu o que você fez. E viu o que será se você continuar neste caminho. Ela levantou o rosto dele com as mãos, forçando-o a olhar em seus olhos. Mas ainda há uma escolha. Uma última chance. A chance que sua mãe me pediu para lhe dar enquanto morria. Bruno mal conseguia falar entre soluços. Que escolha? Eu já fiz, eu já matei, não tem volta. Não tem volta para o crime, Maria concordou. Sua mãe está morta. Isso não muda. Mas tem volta para sua alma. Você pode escolher continuar morrendo em sua ganância e culpa, ou pode escolher renascer em arrependimento verdadeiro. Pode escolher passar o resto de sua vida tentando honrar a memória daquela que você destruiu. Como? Bruno perguntou, desesperado. Como eu posso consertar o que não tem conserto? Maria sorriu, um sorriso triste, mas cheio de esperança impossível. Confessando, aceitando punição, e usando cada dia que lhe resta para servir outros, para impedir que outros cometam os mesmos erros. Sua vida nunca será feliz novamente. Mas pode ser útil. Pode ter propósito redentivo. Ela se levantou, preparando-se para partir. Eu dei a você o que sua mãe pediu,
A visão da verdade. Agora a escolha é sua. Escolha rápido, Bruno, porque a polícia já está investigando. E se você não se entregar, eles virão buscá-lo. Melhor ir por vontade própria. Espera. Bruno segurou a barra do manto de ela. Ela, minha mãe, ela me perdoa? Maria olhou para ele com uma compaixão infinita. Ela te perdoou antes mesmo de morrer. Perdoou enquanto se afogava. Esse é o mistério do amor de mãe. Não precisa de merecimento. Mas perdão dela não te livra de consequências. Não te livra de justiça. Apenas te dá a chance de transformar punição em redenção. E então ela desapareceu. Não gradualmente. Apenas deixou de estar ali. E Bruno ficou sozinho no chão de seu quarto, molhado de suor e lágrimas, completamente despedaçado, mas pela primeira vez desde o crime, completamente consciente da verdade. O amanhecer estava chegando pela janela. E Bruno sabia exatamente o que precisava fazer. Bruno ficou no chão por horas. Não conseguia se mexer. Não conseguia pensar direito. Era como se as visões tivessem quebrado algo fundamental dentro dele, não apenas sua consciência, mas a própria estrutura de quem ele achava que era. A luz da manhã entrou pela janela. A cidade lá fora acordava para mais um dia normal. Carros buzinavam. Pessoas iam trabalhar. A vida continuava como se nada tivesse mudado. Mas para Bruno, tudo tinha mudado. Ele não era mais o homem que tinha ido dormir na noite anterior. Aquele homem tinha morrido. O que sobrou era apenas destroço humano tentando entender como continuar respirando. Levantou-se finalmente, com as pernas tremendo. Foi até o banheiro e olhou no espelho. O rosto que viu de volta era de estranho. Olhos vermelhos e inchados. Pele pálida. Expressão de quem tinha visto o inferno e descoberto que o inferno estava dentro dele mesmo. Eu matei minha mãe, disse em voz alta para o reflexo. Primeira vez que dizia aquilo sem tentar se justificar, sem tentar minimizar. Apenas a verdade nua e crua. Eu sou um assassino. Eu matei a mulher que me deu a vida. As palavras doíam mais do que qualquer dor física, mas eram verdadeiras. E Bruno entendeu algo naquele momento, que a única forma de começar a sair daquele buraco era parar de fugir da verdade. Tomou banho. Vestiu roupa limpa. Não sabia por que estava se arrumando, mas parecia importante. Parecia que ia para algum lugar importante, então precisava estar apresentável. Só quando terminou de se vestir percebeu onde precisava ir. A delegacia ficava a 20 minutos de carro. Bruno dirigiu em silêncio absoluto. Não ligou o rádio. Não pensou em nada além da estrada à frente. Era como se estivesse em piloto automático. Seu corpo sabia o que fazer mesmo que sua mente ainda estivesse em choque. Estacionou na frente da delegacia e ficou sentado no carro por alguns minutos. As mãos tremiam no volante. Parte dele ainda queria dar ré, fugir, desaparecer. Mas outra parte, a parte que tinha sido quebrada e estava começando a renascer, sabia que fugir não era mais opção. Saiu do carro. Subiu os degraus da delegacia. Entrou pela porta. A recepcionista olhou para ele. Posso ajudar? Eu preciso falar com quem está investigando a morte de Stella Andrade, Bruno disse, e sua voz saiu firme apesar de tudo dentro dele estar desmoronando. A recepcionista franziu a testa, conferiu algo no computador. Um momento. Ela levantou e foi até os fundos. Voltou alguns minutos depois com um homem de meia idade, delegado que tinha olhos cansados de quem já tinha visto demais. Você é familiar da vítima? O delegado perguntou. Sou o filho, Bruno respondeu. E vim confessar. Fui eu que a matei. O silêncio que seguiu foi absoluto. A recepcionista parou de digitar. O delegado ficou imóvel, estudando o rosto de Bruno como se tentasse determinar se aquilo era verdade ou brincadeira de mau gosto. Você tem certeza do que está dizendo? O delegado perguntou devagar. Você tem direito a um advogado. Você não precisa falar nada sem. Eu sei o que estou dizendo, Bruno interrompeu. Não quero advogado. Não agora. Eu quero contar tudo. Cada detalhe. Quero que registre tudo porque eu não aguento mais carregar isso sozinho. O delegado trocou olhar com a recepcionista e então fez sinal para Bruno seguir. Venha comigo. Bruno foi levado para uma sala de interrogatório. Mesa simples. Cadeiras duras. Câmera no canto gravando tudo. O delegado sentou de um lado, Bruno do outro. E ali, naquela sala fria e sem vida, Bruno contou tudo.
Contou sobre as dívidas de jogo, sobre a ganância que tinha crescido dentro dele como câncer, sobre o dia em que começou a planejar, sobre o convite para passear na praia, sobre o momento em que segurou os braços da mãe e a empurrou nas ondas, sobre como tinha ficado na areia vendo ela se afogar e não tinha feito nada para salvar. Falou sem parar por 2 horas. O delegado apenas ouvia, fazendo anotações ocasionais, com expressão que misturava nojo e algo parecido com pena. Quando Bruno terminou, sua garganta estava seca, seus olhos sem mais lágrimas, seu peito vazio. Por que você está confessando? O delegado perguntou. Nós estávamos investigando, mas ainda não tínhamos provas concretas. Você poderia ter ficado calado. Poderia ter contratado advogado. Por que está entregando tudo de bandeja? Bruno pensou na Virgem Maria, nas visões, na última chance que tinha sido oferecida. Mas não contou isso. Sabia que ninguém acreditaria. Então disse apenas, porque não aguento mais viver com isso. Porque se eu não fizer a coisa certa agora, não vai sobrar nada humano em mim. O delegado estudou Bruno por longo momento. Então acenou com a cabeça. Você está preso. Tem certeza de que não quer ligar para um advogado? Tenho certeza, Bruno disse. E pela primeira vez em meses, sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade. Não era alívio completo. Era apenas a sensação de que tinha dado o primeiro passo para fora do buraco. O primeiro passo de caminho muito longo. Foi levado para a cela provisória. A porta se fechou com som metálico que ecoou pelas paredes. Bruno sentou no banco duro e encostou a cabeça na parede fria. Fechou os olhos e sussurrou: Mãe, eu não sei se você pode me ouvir. Mas eu vou passar o resto da minha vida tentando fazer valer seu sacrifício. Tentando honrar sua memória. Não vai trazer você de volta. Não vai consertar o que eu fiz. Mas é tudo que me resta. E ali, naquela cela fria, Bruno chorou, mas não eram mais lágrimas de desespero. Eram lágrimas de arrependimento verdadeiro. O tipo de lágrimas que lavam a alma, mesmo que não limpem a culpa. Lá fora, sem que ele soubesse, Dona Carmen recebia a notícia da confissão. Ela se benzeu, olhou para o céu e sussurrou: Estela, minha amiga, suas orações foram ouvidas. Seu filho está começando a voltar para casa, não a casa de tijolo, mas a casa da humanidade. Descanse em paz agora. E em algum lugar além do visível, além do que olhos mortais podem ver, a Virgem Maria sorriu. A primeira parte da redenção estava completa. Mas o caminho ainda era longo. E Bruno, finalmente, estava pronto para caminhar. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Bruno não tentou se defender. Não inventou desculpas. Quando o promotor descreveu o crime em detalhes dolorosos, Bruno confirmou cada palavra. Quando sua chance de falar chegou, ele apenas disse: tudo o que foi dito é verdade. Eu matei minha mãe por ganância. Não há defesa possível. Não há justificativa. Aceito qualquer punição que o senhor julgar necessária. O advogado de ofício, que tinha sido designado mesmo contra a vontade de Bruno, tentou alegar perturbação mental temporária. Bruno se recusou. Eu não estava louco. Eu estava errado. E existe diferença. O juiz, um homem idoso que tinha visto muitos crimes em décadas de carreira, olhou para Bruno com expressão indecifrável. Filho que mata mãe comete um dos crimes mais graves possíveis. Quebra o vínculo mais sagrado. Mas raramente vejo arrependimento tão genuíno. Isso não diminui seu crime. Não reduz sua culpa. Mas talvez indique que ainda há humanidade em você. A sentença foi 25 anos de prisão. Bruno aceitou sem piscar. Quando foi levado de volta para a prisão, não protestou, não reclamou. Apenas foi. A prisão era lugar duro. Bruno descobriu rapidamente que sua reputação o havia precedido. Matador de mãe era o título que outros presos usavam. Nos primeiros meses, apanhou várias vezes. Outros detentos cuspiam nele. Se recusavam a sentar perto dele no refeitório. Mesmo entre criminosos, havia linha que não se cruza, e Bruno tinha cruzado. Ele aceitou tudo. Cada soco, cada insulto, cada humilhação. Porque sabia que merecia. Mais do que merecia. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Bruno começou a se voluntariar para serviços que ninguém queria fazer. Limpava banheiros. Ajudava na cozinha. Quando descobriu que havia biblioteca pequena na prisão, começou a organizar os livros, a criar sistema de empréstimo,
a ensinar outros presos a ler. Havia um preso jovem, Roberto, 19 anos, que tinha matado o padrasto em legítima defesa depois de anos de abuso. O garoto estava quebrado, pensando em suicídio. Bruno sentou com ele uma noite no pátio e contou sua história completa. Não escondeu nada, não suavizou nada. Eu matei minha mãe, Bruno disse. A mulher que me deu tudo. E você sabe o que descobri? Descobri que a única forma de continuar vivendo depois de fazer o impensável é escolher, todo dia, fazer algo que honre aqueles que a gente machucou. Você tem chance que eu não tenho. Você se defendeu. Você teve razão. Use essa segunda chance. Não desperdiça. Roberto olhou para Bruno com lágrimas nos olhos. Como eu faço isso? Como eu vivo com o peso? Você não vive sem o peso, Bruno respondeu honestamente. Você vive carregando ele. Mas pode escolher usar esse peso para se afundar ou para fortalecer suas pernas. Pode deixar que o remorso te destrua, ou pode transformar remorso em propósito. Aquela conversa mudou Roberto. E mudou outros presos que ouviram. Bruno começou a reunir pequeno grupo, homens que tinham feito coisas terríveis e que queriam, de alguma forma, encontrar sentido no resto de suas vidas. Eles se reuniam no pátio toda semana. Não era terapia oficial. Não tinha psicólogo. Era apenas homens quebrados tentando ajudar uns aos outros a continuar de pé. Bruno também começou a escrever. Escrevia cartas para sua mãe. Cartas que nunca seriam enviadas, que nunca seriam lidas, mas que precisavam ser escritas. Contava a ela sobre seus dias. Sobre as pessoas que estava tentando ajudar. Sobre o arrependimento que crescia mais fundo a cada amanhecer. Mãe, escreveu em uma das cartas, eu sei que você não está aqui para ler isso. Mas preciso escrever mesmo assim. Hoje ajudei um garoto que queria desistir de viver. Falei para ele sobre você, sobre seu amor impossível, sobre como você rezou por mim até quando eu estava te matando. E sabe o que aconteceu? Ele decidiu viver. Decidiu tentar. Então, de alguma forma, sua bondade ainda está salvando pessoas. Através de mim, apesar de mim. Eu não mereço ser canal de sua graça, mas vou tentar ser mesmo assim. Os anos foram passando. Bruno não pediu redução de pena. Não procurou advogados para recursos. Apenas cumpriu sua sentença dia após dia, tentando ser útil, tentando transformar punição em propósito. Dona Carmen o visitava todo mês. No começo, Bruno não quis recebê-la. Sentia vergonha demais. Mas ela insistiu. Sua mãe era minha melhor amiga. Ela disse através do vidro da sala de visitas. E ela me pediu, muito antes de morrer, que cuidasse de você se alguma coisa acontecesse com ela. Então eu vou cumprir minha promessa. Dona Carmen contava notícias do mundo lá fora. Sobre vizinhos. Sobre mudanças no bairro. E sempre, ao final de cada visita, dizia: Dona Estela ficaria orgulhosa do homem que você está se tornando. Não orgulhosa do crime, isso nunca. Mas orgulhosa da escolha de enfrentar consequências, de tentar fazer diferente. Aquelas palavras eram ao mesmo tempo conforto e faca. Conforto porque significava que ainda havia chance de honrar a mãe. Faca porque lembravam que ela estava morta por culpa dele. 15 anos depois de entrar na prisão, Bruno recebeu notícia de que tinha direito à progressão de regime. Poderia sair para regime semiaberto. Muitos presos celebrariam. Bruno apenas acenou com a cabeça. Só se houver condição de que eu possa trabalhar ajudando jovens em risco. Só se puder fazer algo útil. E foi o que aconteceu. Bruno começou a trabalhar em centro de recuperação para jovens infratores. Dava palestras sobre arrependimento verdadeiro. Sobre consequências de escolhas erradas. Sempre terminava sua fala da mesma forma. Eu matei minha mãe. Não existe redenção completa para isso. Mas existe escolha de usar cada dia que resta para impedir que outros façam o que eu fiz. Vocês ainda têm tempo de escolher diferente. Não desperdicem. Muitos jovens mudaram de vida depois de ouvir Bruno. Não porque ele era inspirador, mas porque ele era real. Era prova viva de que alguns erros não têm volta, mas que arrependimento verdadeiro ainda significa alguma coisa. E toda noite, antes de dormir, Bruno rezava. Não pedia perdão. Sabia que algumas coisas estão além de perdão humano. Apenas agradecia pela chance de tentar fazer diferente. Pela oração de mãe morta que ainda ressoava anos depois. Pela Virgem Maria que tinha vindo dar última chance quando ele não merecia chance nenhuma. O caminho era longo. Seria sempre longo.
Mas Bruno estava caminhando. E cada passo era escolha de honrar aquela que ele tinha destruído, sendo melhor do que tinha sido, um dia de cada vez. 20 anos depois, Bruno era outro homem, envelhecido, marcado pelo peso das escolhas, mas com olhos abertos para o que mais importa. Cumprida a pena, vivia apenas com o essencial, dedicando seus dias a orientar jovens para não repetirem o erro que quase destruiu tudo. Seu trabalho virou exemplo de transformação real. Ele não apagava a culpa, mas usava o remorso como combustível para salvar outros do mesmo abismo. Na praia em que tudo aconteceu, Bruno ajoelhava-se, oferecendo à mãe um pedido sincero de perdão. Ao olhar o mar, sentia paz e aceitação, entendendo que redenção não é ilusão, é recomeço construído com ações, não palavras. Às vezes, sentia a brisa suave e uma luz azul cruzando as águas, sinal de que, apesar de todo o sofrimento, amor verdadeiro resiste até depois da morte. A história de Bruno mostra que nenhum erro é tão grande que não possa ser transformado em propósito. Embora as consequências sejam inevitáveis, o arrependimento sincero e a dedicação à reparação traçam outro caminho, o da esperança. Se este roteiro tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe com quem precisa acreditar novamente. Inscreva-se para ouvir mais histórias de fé e recomeço. Enquanto há vida, há possibilidade de redenção.